preciso para me aposentar ganhando 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 reais? Vamos falar sobre isso? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo e para eu responder essa pergunta de uma forma muito objetiva, a gente tem que começar com as premissas. Quais vão ser as premissas para que eu possa responder essa pergunta para você da maneira mais assertiva possível? Eu vou olhar aqui uma planilha que eu criei, tá? Para te dar essas respostas, mas mais do que tudo, para você poder alterar as premissas e perceber, porque cada um tem uma particularidade. Então eu quero me aposentar com X reais, você quer aposentar com Y. Eu acho que a taxa média pode ser tal, você pode achar que a taxa vai ser outra. Então por isso que eu acho melhor fazer via planilha, porque daí você pode ir mudando, né, essas premissas e chegando a soluções diferentes. Então, olhando a minha planilha aqui, o que eu tenho como premissa? Primeiro e mais importante, qual o juro real que eu vou usar para valorizar os meus investimentos? Quando você pega o seu dinheiro, né, poupa o dinheiro e investe, você vai investir a uma taxa de juro. Essa taxa de juro vai ser parte comida pela inflação e parte vai ser uma rentabilidade de fato, que é o que a gente chama de juro real. O juro real médio da economia brasileira está em torno aí de uns 4,5, 4,80, por aí, tá? No passado recente tem até sido um pouco menor. Então vamos trabalhar com uma taxa de juro que eu acho razoável de 4,5, né? Vamos imaginar que 4,5 de juro real é como se fosse o juro real livre de risco brasileiro, né? Como se fosse o juro neutro. Eu acho bem razoável pensar que o nosso juro neutro é 4,5%. Isso é o que você conseguiria de rentabilidade líquida de inflação, né? Não líquida de imposto, mas líquida de inflação, de uma maneira assim, digamos, sem correr muito risco. Então, a minha primeira premissa aqui é um juro real de 4,5%. Inflação. Por enquanto, a gente vai trabalhar com uma inflação de 0 e depois eu vou explicar para vocês por quê. Depois a gente pode mudar isso e é só vocês se atentarem à forma de olhar para os números da planilha. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com 0, porque como eu estou trabalhando com valor futuro, eu quero ter noção do quanto eu preciso poupar, mas a valores de hoje. Depois, a minha renda líquida. Essa é a renda líquida de imposto que eu quero ter depois do período da aposentadoria. Então, daqui a 30 anos, eu quero me aposentar com uma renda líquida de imposto já de R$1.000, vamos supor. Aqui é quanto é o valor que eu tenho que poupar, então a gente vai brincar com essa planilha agora. Bônus anual, tem gente que recebe bônus a cada semestre ou a cada final do ano, o mercado financeiro é assim, então você pode adicionar aqui um valor de bônus anual se você quiser. E por último, a minha premissa é qual a idade que eu vou começar a poupar, tá? Eu coloquei aqui 35 anos, porque eu tenho 35, então eu coloquei aqui 35 anos para eu começar aí a pensar na minha aposentadoria, beleza? Ok, então vamos para a planilha. Outra coisa que você tem que pensar é por quanto tempo você vai poupar, né? Eu coloquei aqui na minha planilha que eu vou poupar durante 30 anos, tá vendo? E a partir desses 30 anos que eu vou parar de poupar, né? A partir de 30 anos eu vou parar de poupar e aí eu só vou gastar e receber os frutos aí do meu patrimônio, que vai ser esse patrimônio acumulado aqui. Você pode pôr que você vai poupar por 40 anos, principalmente se você está começando mais cedo, você pode colocar que você vai poupar por 40 anos, 50 anos, enfim, o tempo que você quiser. Ou se você já está começando mais tarde, provavelmente você vai ter que poupar um valor maior e durante um tempo menor, né? E aí, chegando aí a mesma renda líquida. Então, tudo aqui dá para você mudar, para você poupar o tempo que você quiser, tá? Mas eu vou colocar aqui 30 anos só para dar um exemplo. Então, se eu começo com 35, eu quero me aposentar com 65, tá? Vamos supor que é isso que eu estou imaginando. Então, para eu me aposentar com uma renda líquida de R$1.000, os meus gastos aqui depois de 30 anos tem que ser esses R$1.000 vezes, né, 0,85, porque eu vou tirar o imposto de renda de 15%,
que vai me dar, grosso modo, R$ 1.176,47 pelos valores de hoje, tá? Se eu colocar uma inflação, por exemplo, de 4%, média daqui até 30 anos depois, eu vou ter que me aposentar com um valor de R$ 3.815, tá? É o que eu vou sacar todo mês. Então, vamos colocar a inflação de 0 aqui só para a gente pensar em valores de hoje. E aí, quanto que eu teria que poupar por mês? Se eu poupasse R$ 381 por mês, de novo, a valores de hoje, depois de 30 anos, eu teria, grosso modo, um patrimônio de R$ 284.500 e esse patrimônio, a um juro real de 4,5%, me geraria por mês aproximadamente R$ 1.045. Mas se eu tirasse mais do que 1.045, né, se eu tirasse 1.176, eu iria comendo esse patrimônio, tal que depois de 80 anos, né? Então, quando eu tivesse 115 anos, que aí eu acho que eu não estaria nem viva, esse patrimônio viraria zero. Ou seja, qual que é o mínimo que eu preciso poupar para viver até o final da vida, né? E não acumular patrimônio nenhum. Depois que eu falecer, grosso modo, os meus herdeiros aí vão ficar com zero. Eu vou gastar tudo que eu acumulei. Aí você teria que poupar R$ 381 por 30 anos, tá? Você teria líquido na sua mão, uma renda de R$ 1.000 até o final da sua vida. No final da vida, os seus herdeiros teriam R$ 0. Ah, Marília, mas eu não quero isso. Eu quero quanto eu tenho que ter de patrimônio para eu tirar esses 1.176, mas manter o meu patrimônio estável. Neste caso, você precisaria poupar, né, por mês R$ 428,50, tá? Se você poupasse isso, ao final você teria um patrimônio de R$ 320 mil e manteria esse patrimônio aí até o final da sua vida. Agora, o que é importante vocês notarem que faz toda a diferença, tá? O que aconteceria se ao invés de eu investir numa taxa de juro real de 4,5%, eu investisse, eu colocasse um pouquinho em bolsa, em boas ações, fizesse marcação a mercado com renda fixa, né, tendo ganhos aí de 30%, 40%, 50% durante um ciclo de queda de juros, investir em fundos imobiliários, procurar produtos isentos, enfim, fazer outras estratégias que me permitissem ter um juro real 1% maior do que os 4,5% que digamos que é o livre de risco. Neste caso, se eu colocar 5,5% aqui de juro real e poupar os mesmos R$ 428, eu poderia me aposentar com bem mais do que os R$ 1.000 líquidos, né? Eu teria aqui 1.709. Então, eu teria um salário, digamos assim, maior, né? Mas se eu quisesse ter exatamente os 1.000, aí eu poderia poupar somente R$ 295,30. Então, de 428, se o meu juro fosse 5,5, poderia cair para 495, né? Que é um valor, quer ver? De 68, 69%, grosso modo, do valor inicial que eu teria que poupar, né? Então, cada 1% a mais que você rende, você aumenta em cerca de 30% o seu patrimônio, ou você aproximadamente tem que poupar 30% a menos todo mês por conta do seu juro maior. Ah, Marília, e se eu for mais agressivo, investir muito bem ao longo do tempo, mas investir mais em ações, mais em ativos um pouco mais arriscados, né? Claro, com bastante discernimento, né, de risco e retorno, e ao invés de eu render IPCA mais 5,5, eu render esse IPCA mais 6,5, né? Portanto, 2% a mais do juro livre de risco. Aí você teria que poupar por mês, o que você teria que poupar por mês cai para R$ 209,60. Olha só, R$ 209,60 e você chega no valor que você precisa com um patrimônio estável. E, portanto, R$ 209,60
seria 49% do valor inicial, ou seja, cai para 50%, né? Você teria que poupar só metade do que você inicialmente teria que poupar se você investisse no livre de risco. O que eu quero dizer com isso? Olha só como você investir bem, investir em ativos rentáveis, aceitar correr um pouco mais de risco, muito bem corrido, claro, né? Muito bem corrido, analisando esse risco, analisando a empresa no caso de ações, analisando bem o ciclo de juro no caso de renda fixa e a marcação a mercado. Mas olha só como você investir bem, né? E fazer uma boa alocação de ativos muda o seu patrimônio final ou muda com quanto você pode se aposentar, né? Depois aí de 30 anos. Se eu poupar, se eu conseguir render 6,5%, mas poupar os 428,50 iniciais, aí ao invés de eu me aposentar com o que eu inicialmente tinha pensado, né, que é os R$ 1.000 líquidos, eu posso me aposentar com R$ 2.412, né? Então, eu posso me aposentar com 100% a mais, né? Mais disso, 105% a mais de salário líquido do que eu imaginava me aposentar. Então é bastante coisa, né, gente? Outra coisa que faz muita diferença e quase ninguém percebe, principalmente quando investe para o longuíssimo prazo. Às vezes as pessoas investem via veículos extremamente caros. Por exemplo, tem muita gente que investe na taxa livre de risco, né? Então, num Tesouro Selic, num pré-fixado, alguma coisa assim, só que investe por veículos que têm taxa de administração de 1%, 1,5%. Às vezes até mais. Quantos fundos a gente viu, né? Desses bancões, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que às vezes investe só em taxa livre de risco, mas cobra uma taxa de administração absurda. Isso ao longo de 30 anos é esse número que vocês viram aqui. É 30% a menos, 50% a menos de valor de aposentadoria, né? Só de você estar investido às vezes no ativo certo, mas através de uma estrutura, de uma casca ruim, muito mais cara, que vai te onerar muito mais. Tem gente, por exemplo, que investe fora do Brasil através de estruturas extremamente complexas e caras que também poderiam ser simplificadas. Tem gente que investe em fundo de previdência, que é um fundo bem legal, porque tem um imposto final, né? Depois de 10 anos, seu imposto cai para 10% somente, então você está numa estrutura legal de imposto de renda, mas em compensação, o fundo que você investe tem uma taxa de administração muito alta. Então, você ter uma alocação eficiente de capital para aquele mesmo risco que você quer tomar, também é uma coisa que ajuda muito a você acumular um bom patrimônio depois de 30, 40 anos. Qualquer 1% a mais vai fazer essa enorme diferença na hora de se aposentar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o efeito da inflação ao longo do tempo. Então, vamos supor que eu estou aqui com esse meu juro real, né, de, vamos supor, 4,5%. Estou poupando R$ 428 por mês, né, e vou me aposentar lá com os meus R$ 1.000. Mas em um mundo que tem inflação, vou colocar aqui inflação na meta, é difícil, né, o Brasil tem inflação na meta, mas vou colocar aqui 3% de inflação. O que vai acontecer? Para eu conseguir ter os mesmos R$ 1.000 lá na frente, que vão ser 2.855 por conta da inflação, o valor que eu poupo também tem que aumentar de acordo com a inflação, tá? Então, o valor poupado começa com R$ 428,50, mas cada mês ele tem que ser maior por conta da inflação, para você manter o seu poder de compra, tá? Então, você vai começar poupando R$ 428,50, mas ao longo dos anos, você vai terminar, por exemplo, 30 anos depois, poupando por mês R$ 1.037,52. Ah, Marília, mas será que isso é razoável e sempre aumentando o valor que eu estou poupando? Sim, acho que é super razoável por duas razões. Primeiro, porque o seu salário também sobe com a inflação.
Então, vamos supor que 428 seja 5% do seu salário, os 1.037, depois de 30 anos, também vão significar 5% do seu salário, se o seu salário repõe a inflação, que a maioria aqui no Brasil repõe a inflação. Então, acho razoável isso. Segundo, ao longo do tempo, você tende também a evoluir na sua carreira e aumentar o seu salário, né? Então, também acho que mesmo que você não consegue repor 100% da inflação, é razoável você imaginar que você vai aumentar o seu salário ao longo do tempo e, portanto, você poderia até contribuir mais. Ah, Marília, mas vamos pôr outros valores aqui. Eu não quero me aposentar tendo uma renda de R$1.000, eu quero me aposentar tendo uma renda de R$5.000. Vamos pôr aqui, R$5.000. Quanto que eu tenho que poupar? Eu já deixei aqui embaixo uma colinha, ó, dada a taxa real que eu quero colocar na minha premissa, quanto que eu teria que poupar para o meu patrimônio terminar em zero e quanto eu teria que poupar para manter aquele patrimônio e distribuir, por exemplo, de herança para os meus filhos. Então, para eu ter uma renda líquida de 5.000, eu teria que poupar para manter o meu patrimônio, tá? Para depois distribuir para os meus filhos a uma taxa de juro real de 4,5, eu teria que poupar aqui 2.142. Então, vamos colocar aqui 2.142,50 centavos. Ó, aí eu conseguiria, por exemplo, vamos colocar a inflação zero, só para a gente ter noção de valores de hoje, tá? Aí eu conseguiria ter os 5.880 bruto, que dá 5.000 líquido para eu viver. Ah, Marília, mas eu quero me aposentar com R$10.000. Vamos lá, R$10.000. Quanto que eu teria que ter? Para manter o patrimônio, eu teria que ter 4.285 por mês, né? Que daria aí os R$11.000 brutos, que dão R$10.000 líquidos. E eu acumularia aí um patrimônio de 3.200.000 ao longo de 30 anos, a valor de hoje. Ah, Marília, com uma inflação de 3%? Com uma inflação de 3%, eu acumularia um patrimônio de 7.700.000, né? E aí os meus gastos depois de 30 anos teriam que ser de R$28.553. Então essa planilha é bem completa, gente. Vocês podem fazer a brincadeira que vocês quiserem aqui. Ah, Marília, mas eu quero ter uma receita líquida de R$20.000, tá? Vamos pôr R$20.000 aqui. Eu tenho que ter, então, 8.570, né? E aí vou acumular um patrimônio de 6.400.000. Ah, Marília, mas eu sou muito rica, eu quero ter um iate, eu quero ter não sei o quê. Põe aí uma renda líquida maior, Marília, põe R$50.000. Você, nunca te pedi nada, Marília, por favor. Tá ótimo, você teria que poupar aí por mês R$21.000 para ter e acumular um patrimônio de 16 milhões. Tá fácil, gente. Tá fácil ter renda de 50.000, tá? Bora. Se bem que 50.000, se você não tem filho é uma coisa, se tem filho é outra, né, gente? Então bora por 100.000, Marília! A planilha aceita tudo. Uhul! Aí eu teria que acumular um patrimônio de 32 milhões. Ah, Marília, mas aquela coisa que você falou, isso se o juro real for 4,5, e se o juro real for o que tá agora, né? Agora o juro real tá 6. Eu precisaria acumular bem menos, gente. Aí eu precisaria acumular só 24.800, né? Então a metade. E conseguir um patrimônio de 24 milhões. A valor de hoje. E se tivesse inflação, 58 milhões. Você vê o efeito da inflação, né? Como ele é alto. É incrível, né? Então, gente, preparem o print aí no vídeo de vocês, que eu quero que vocês printem esta tabelinha aqui, ó. Que aí tem o percentual do seu salário que você teria que poupar para ter o mesmo salário depois de 30 anos, tá? E aí, a depender da taxa de juro real, e a depender se você quer acabar com zero de patrimônio ou se você quer manter o patrimônio ao longo dos anos, tá? Então, printa essa tabelinha para você já ter uma ideia. Ah, Marília, mas como é que eu faço para mudar a taxa de juro real dos meus investimentos? O principal é você investir de uma maneira consciente, é você saber
a melhor hora de entrar nas ações, né? Então, comprar ações baratas, esperar no longo prazo, que geralmente elas dão muito mais do que a renda fixa livre de risco. Se você comprar boas empresas, empresas que crescem, empresas que aumentam a rentabilidade, né? Elas vão te dar bem mais do que a taxa livre de risco. Além disso, fazer marcação a mercado na renda fixa. Então, quando você tiver um ciclo de queda, entra nos pré-fixados, indexados à inflação, você vai ganhar aí naquele ano 30%, 40% de rentabilidade, portanto, bem mais do que a taxa livre de risco. Investe em fundos imobiliários, por exemplo, né, que dão proventos mensais sem imposto de renda, também te ajuda aí na sua rentabilidade. Enfim, tem uma série de alternativas que você pode fazer, inclusive diversificar investindo lá fora, em empresas de tecnologia, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer para aumentar bastante a taxa de juro real dos seus investimentos. Se você precisa de ajuda, se você está completamente perdido, não sabe nem por onde começar, precisa de alguém te pegando na mão e ajudando você nesse processo de sofisticar um pouco mais os seus investimentos para poder aumentar um pouco mais a rentabilidade e se aposentar mais cedo ou se aposentar com uma aposentadoria maior, fala com o nosso time de Wealth Management. Se você tem acima de R$1 milhão, você já está elegível para participar do nosso Wealth Management. Eu consegui, inclusive, uma primeira reunião gratuita para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Então você vai clicar no link aqui embaixo, agendar a sua reunião. Nessa reunião, já manda a sua carteira para eles, que na primeira reunião eles já vão te dar dicas. Mesmo que você não siga com a gente, eles já vão te falar o que eles acham da sua carteira, o que dá para mudar, o que eles evitariam. Tem coisas que a gente já olha e fala assim, olha, isso aqui eu já venderia, porque realmente é um emissor muito arriscado, é uma empresa que a gente não gosta, muito alavancada, enfim. Então, manda a sua carteira que já na primeira reunião, eles já te falam várias coisas que você já vai levar para sempre, mesmo que você não feche com a gente. Mas, além disso, eles vão te apresentar tudo sobre o nosso modelo de Wealth Management. Você vai ter um banker dedicado à sua carteira e não é uma carteira padronizada, não é uma carteira que a gente vai fazer igual para todo mundo, não tem isso aqui, é uma carteira que serve para você e para a sua realidade financeira e da sua família, inclusive incluindo questões sucessórias, se precisar, abertura de conta offshore, diversificação de patrimônio, tenho patrimônio em imóveis, preciso de ajuda, a gente também ajuda. Então, é uma visão bem holística a respeito da sua carteira, eu tenho certeza que você vai gostar. E para esse nível de patrimônio vale muito a pena você ter um olhar profissional em cima da sua carteira, exatamente porque faz a diferença na rentabilidade e, por final, faz diferença no valor que você vai conseguir, na tranquilidade, né, que você vai dar para sua família com o valor líquido que você pode se aposentar por mês depois aí do período que você quiser se aposentar. E é bem legal esse serviço da Wealth, porque a gente começou aqui na Nord tendo research, né? E aí muitos clientes falavam pra gente, Marília, eu gosto da research, adoro o conteúdo de vocês, confio em vocês, mas eu não tenho tempo para ficar lendo os relatórios, eu preciso que alguém acompanhe por mim. Então, por isso surgiu a nossa Wealth e o trabalho foi tão bem feito que hoje em dia a gente é a Wealth número 1 da XP e a Wealth número 1 também do BTG. Então a gente está crescendo bastante, tem recebido excelentes feedbacks dos nossos clientes e queria também agradecer aí por todo esse reconhecimento e esses prêmios que a gente conquistou. E é isso, pessoal. Também sei que muitos de vocês vão pedir a planilha. Marília, eu quero essa planilha, pelo amor de Deus, para eu ficar brincando aqui com quanto eu preciso me aposentar. Claro que eu sei que vocês vão pedir. Então deixei um link aqui também para você fazer download da sua planilha e a gente manda ela para você, para o seu e-mail, para você também começar a se planejar e já ir para essa conversa com o Wealth um pouco mais preparado sobre o que você quer, o que você pode, né, de economizar, não economizar, enfim, e já ir um pouco mais preparado para essa conversa. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a planejar o futuro e a saúde financeira de vocês e de toda a sua família. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.